Para todo sempre seja louvado, exaltado, enaltecido o nome excelente do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o primeiro e o último. Ele que é o profeta. Jesus Cristo que é aquele que venceu, o rei dos judeus, o rei dos reis. Ele que é o rei dos justos, o rei dos santos. A ele toda honra e toda glória, toda exaltação. Amados, eu sou o Bispo Antônio Oliveira, o teu companheiro de estudo da Palavra de Deus. E nesse momento, vamos estudar juntos a aula número 261, Palavra Poderosa, em que o tema que estamos abordando é sobre libertação financeira na sua 5ª edição. Dentro de uma abordagem específica, estamos falando sobre prepare-se para receber más notícias, né? Nas aulas anteriores já viemos falando sobre esse assunto e nós estávamos abordando sobre o lamento de Emã, que está revelado, né? Ou ele se expressa assim no Salmo número 88. E com base nesse lamento, com base nesse salmo que estávamos ali comentando, que é o salmo mais triste, né, de todo o saltério, é que nós estamos analisando e falávamos que geralmente os salmos eles seguem uma mesma estrutura, né? Traz aí uma exaltação pelo salmista, ele depois começa a colocar a sua questão, o seu sofrimento, a sua angústia, mas em determinado momento, especificamente do meio para o final, sempre há uma palavra de esperança. Porém, no Salmo 88 não existe essa condição. É sofrimento, angústia e lamento do começo ao fim. Não há nenhuma perspectiva de luz, ou de libertação, ou de alívio, ou de conforto no Salmo 88. É um lamento do primeiro verso até ao último. E o que nós percebemos nesse Salmo 88 é que reflete aqui a dor e o sofrimento de alguém que, desde a sua mocidade, vem experimentando essa angústia. Vem experimentando essa melancolia, vem experimentando essa aflição, mas que, ao mesmo tempo, ele não se afasta de Deus. Preste muita atenção. Ele está o tempo todo engajado a Deus em oração, questionando a Deus, abrindo o coração, pedindo que Deus o ouça. Amados, vamos tirar as lições que o Espírito Santo quer nos ensinar. Esse salmo, então, está aqui na Bíblia para nos ensinar lições preciosíssimas a respeito da dor e do sofrimento. A autoria dele é atribuída a um cidadão israelita chamado Emã. Pelo menos umas 2 ou 3 vezes esse nome aparece no Velho Testamento. Alguém que tinha sido conselheiro do rei Davi e que era conselheiro do rei Salomão. Encontramos revelado no primeiro livro de Reis, no capítulo 4, versículo 31, está escrito o seguinte: era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Então veja que Emã era considerado uma das pessoas mais sábias, mesmo na época de Salomão, chegando a se comparar com o próprio Salomão. Provavelmente, Emã era um homem culto. É o que o Salmo revela. Era um homem de posses. Certamente era um homem temente a Deus. E dá para ver isso
pelo salmo todo, né? Era um homem piedoso, era um homem muito dedicado a Deus. Entretanto, nenhuma dessas coisas impediu que esse homem que era fiel a Deus, ele passasse por essas coisas. Ele não foi impedido. Ele não foi impedido do sofrimento que está descrito aqui nesse salmo. E já temos aqui, amados, a primeira lição. Qual é? O fato de você e eu sermos crentes, piedosos, tementes a Deus, conhecedores da palavra de Deus, isso não é garantia de que você e eu não vamos passar por dificuldades. E muitas vezes sofrimento aqui nesse mundo mesmo. É o que nós estamos falando. O que dizer, ao contrário, pregam um falso evangelho. Esses que estão dizendo ao contrário, propagando o engano. Aqueles que dizem que se formos tementes a Deus, se formos íntimos de Deus, conhecedores da palavra de Deus, piedosos, se formos pessoas de oração, envolvidos com a obra de Deus e se contribuirmos bastante para a obra de Deus, o nosso melhor para Deus, então aí nós teremos uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida de paz aqui neste mundo. Cuidado com pessoas que afirmam essas coisas. Essas pessoas estão te enganando. Estão pregando o que é falso, o evangelho falso. São inimigos da obra da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Isso nunca foi prometido pelo Senhor Jesus Cristo, e muito menos pelos apóstolos. E aqui nós encontramos, entre muitos outros exemplos, no Velho Testamento e também no Novo Testamento, exemplo de alguém que era temente a Deus, alguém que era íntimo de Deus, era conhecedor da palavra de Deus, sábio, piedoso, pessoa de oração, envolvido com a obra de Deus, que contribuía com o seu melhor para com Deus. E mesmo assim, ele expressa o seu lamento, que, segundo as palavras dele, era um sofrimento que ele experimentava desde a sua mocidade. Vivia em sofrimento constante. Emã vivia em agonia de alma constante. Se ele era contado entre os sábios de Salomão, entre os conselheiros de Salomão, ele já deveria ter uma certa idade, concorda? Quando ele escreveu esse salmo. Se aconteceu com ele, por que não aconteceria comigo? Por que não aconteceria com você? Por que nós pensamos que não aconteceria conosco? O que nos leva a pensar a isso? Amados, não há nada nos evangelhos que nos garanta imunidade ao sofrimento, à dor e à angústia. Não há. A segunda coisa que nós queremos indagar é em que situação esse salmo acontece. Que tipo de sofrimento? O que exatamente fazia este homem sofrer? Amados, os sofrimentos indicados aqui pode se referir tranquilamente a uma doença. Nos versos 3, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira à morte. Salmo, no verso 4, sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força e ainda
no verso 15, ando aflito e prestes a expirar, desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. E perceba também no versículo 18, para longe de mim, afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Queridos, por essas afirmações, pode apontar aí tranquilamente para uma doença em particular que era muito comum naquela época, ali no Oriente, que produzia todos esses tipos de efeito, né, que era a lepra. Uma pessoa leprosa, ela sofria dores dependendo do tipo da lepra que ela era cometida. A lepra naquele tempo era considerada incurável. Era considerada uma doença imunda. Por isso essas pessoas elas eram afastadas do convívio das outras pessoas. Elas não podiam estar junto com as outras pessoas. E assim ela se manifestava desde cedo na vida das pessoas, e isto explicaria o quadro de Emã. A dificuldade é que ele era um dos conselheiros do rei. E assim, portanto, amados, ele tinha acesso à corte real, ele participava do concílio dos sábios, e se ele escreveu um salmo para ser cantado no templo, provavelmente, se ele não era um levita ou um sacerdote, ele certamente era alguém que tinha acesso ao templo. E um leproso não poderia participar de nenhuma dessas coisas. A lei não permitia. Então, o mais fácil é que entendamos que se ele usa essa linguagem forte para escrever a agonia do seu coração, o que não é uma coisa estranha para o tipo de gênero, né, da literatura hebraica, por exemplo, o que era usado nos salmos de lamentação, a exemplo do que está registrado aí no Salmo 32, por exemplo, né? No Salmo 32, nós percebemos Davi ali, ele estava confessando a sua angústia. A angústia que ele sentiu quando ele pecou contra Deus e silenciou-se. E ali Davi descreve que o seu sentimento, ele estava sendo como que envelhecendo os seus ossos. Os seus ossos estavam entrando em regime de sequidão. O seu vigor estava indo embora. Nós vemos aqui um sentido figurado. Davi não estava com osteoporose, né? E ele diz que a dor que ele estava sentindo por ter pecado contra Deus era a dor como seus ossos estivessem envelhecidos. Envelhecidos e secos, né? Então, descrever aí os sofrimentos em termos do sintoma de uma doença é comum no livro de Salmos. Nós percebemos isso. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer em relação a essa descrição que ele está fazendo aqui, então não era necessariamente uma doença. A verdade é que nós não sabemos que tipo de sofrimento em particular e por que a causa do sofrimento não era totalmente especificada, ou especificado, né? E todos nós podemos nos identificar com esse salmo, porque todos sofremos. Deus abençoe até a próxima ministração, em nome de Jesus Cristo. Amém.